pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a depressão atinge 13% das pessoas entre 60 e 64 anos. No mundo, em média, a depressão atinge 264 milhões de pessoas. Para falar sobre a depressão em idosos, nós recebemos de Bem com a Vida, com muito prazer, a psiquiatra Cíntia Ogliari, que integra o Banco de Talentos da Clínica Eureka. Como vai, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite para poder falar aqui. Doutora Cíntia, quais são os principais sintomas da depressão? A depressão é uma alteração importante, assim, do humor, né, do aspecto emocional, de como a pessoa se sente a maior parte dos dias, por pelo menos um período de 2 semanas. A pessoa tem que se sentir ou triste, ou desanimada, desesperançosa, e pode ter junto outras alterações, assim, como alteração de apetite, ou aumento ou diminuição, alteração do sono, ou uma vontade assim de dormir bastante, não se sentir descansada, ou uma insônia, alteração assim da capacidade de sentir prazer de uma maneira geral. Pode haver alteração também do raciocínio, né, da capacidade do pensamento, o pensamento ficar um pouco mais lento, capacidade da atenção e também da memória. Doutora Cíntia, tem como os familiares identificarem o início deste transtorno? O principal, né, que o familiar vai notar é que aquela pessoa vai ter uma mudança do funcionamento dela, né? Uma pessoa, por exemplo, que costumava ser ativa, acordar em determinado horário, gostava de sair, né, passear, ou tinha uma determinada funcionalidade no trabalho, começa a querer ficar mais isolada, né? Não tem aquele funcionamento que ela tinha anteriormente, ou no trabalho, ou em casa, né? Pode ser que fosse uma pessoa mais ativa dentro de casa e já não é mais tão ativa, quer ficar quietinha, né? A pessoa pode ficar menos falante, mais apática, e com relação ao humor, né, o familiar pode perceber que a pessoa está mais chorosa, ou até mais melancólica, assim, demonstrando uma tristeza grande, né? E às vezes estou falando, ruminando, né, pensando muito e falando determinados assuntos relacionados a não ver mais sentido na vida, né? Não percebe não se sente mais importante, né, na vida, acha que não tem mais valor e que não tem mais o que fazer, não se percebe importante para os entes queridos e para os amigos de uma maneira geral. O quadro depressivo, ele pode representar o sintoma de outras doenças, como o Alzheimer ou o mal de Parkinson? Existe algumas questões assim sobre isso, né? Um primeiro aspecto, né, que eu quero ressaltar é que no idoso, especialmente, a própria depressão, ela pode trazer, dentre todos os sintomas, né, que eu falei anteriormente, ela pode afetar a cognição, a capacidade do pensamento, né, ao mesmo tempo a atenção e a memória. E é um aspecto que a gente tem que diferenciar de uma demência por Alzheimer ou Parkinson ou outras causas, porque nesse caso seria que a gente chama uma causa de demência reversível, a própria depressão, né? Outros aspectos relacionados a essa tua pergunta é que existem
estudos correntes, né, que relacionam um quadro de depressão, né, previamente ao início de uma demência, como o Alzheimer ou o Parkinson, né? Então, isso seria já uma segunda situação. Na primeira que eu falei, a própria depressão causando sintomas que se assemelham a uma demência, mas tratando a depressão, isso vai melhorar. E no segundo caso, é a depressão vindo previamente a um quadro, de fato, de demência neurológica. Muito obrigado pela entrevista, doutora Cíntia Ogliari. De nada.